queremos te louvar, Senhor, por esse dia que o Senhor nos deu, pelos teus livramentos, pela tua bondade, pelo teu amor. Nesse momento, Senhor, a tua igreja reunida está e anelamos ouvir a tua doce palavra, tua palavra que nos conforta, que nos guia, que nos direciona, que traz paz para a nossa alma, que aumenta a nossa fé. Nesse momento eu te peço, Senhor, pelo teu servo, pelo teu filho, que nessa noite será um canal de bênção para a nossa vida. Pai eterno, que por meio dele a tua palavra flua, Senhor, e fale, Senhor, aos nossos corações, porque carecemos ouvir a tua voz. Em nome de Jesus, amém. Amém? Os irmãos podem sentar. Mateus 8. Mateus 8:8. Palavra muito simples, irmãos, que Deus colocou no meu coração. E respondeu o centurião: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra. Amém? Só até aqui, meus irmãos. Eu quero agradecer, meus irmãos, a oportunidade que o Espírito Santo tem me dado para mim estar aqui, nesse país. A gente passa por dificuldade, irmão, a gente paga preço, e tudo que Deus dá não é fácil. Se você tem algo que conseguiu fácil, não foi Deus que deu. Porque tudo que Deus dá é no sacrifício, é na prova, na luta. E para mim estar aqui hoje, para mim é uma grande vitória. E passa um filme pela minha cabeça, as promessas que Deus me fez e se cumprindo. Porque Deus nunca deixou de realizar sonho, meus irmãos. A gente que deixou de acreditar. Deixamos de acreditar que Deus realiza sonhos. E se você não acredita, como é que Ele vai fazer? Agradecer o pastor Tio Messias. Se estou aqui abaixo de Deus é por causa dele, da família. Que Deus possa dar força à sua filha Karine e tanta família. Amém, meus irmãos. Meus irmãos, Deus me deu uma palavra simples, meus irmãos. E a caminhada cristã, meus irmãos, ela não é fácil. Caminhada cristã, irmãos, eu sempre digo que a caminhada cristã é ao contrário de uma maratona. A maratona vence quem chega primeiro, né? Mas a caminhada cristã, irmãos, vai ser salvo aquele que perseverar até o fim. Então, meus irmãos, não tenha pressa, o que importa é chegar lá. Não vai devagarzinho, chama o Espírito Santo. O Espírito Santo me acompanha. E quando a gente corre demais, a gente acaba tropeçando. Quando a gente vai com cuidado, pedindo ajuda de Deus, Deus nos dá força e a gente chega lá. Porque, meus irmãos, a gente vive numa época que tanta correria, né? E eu sempre digo que quando a gente quer abastecer o carro, a gente vai no posto de gasolina. E quando a gente quer reabastecer as nossas forças, a gente vem para a igreja, recarregar as baterias, para que a gente possa caminhar, aguentar as pancadas, não é? Irmãos, a Bíblia, irmãos, é um livro diferente de todos. Nunca houve ou haverá livro como a Bíblia, irmãos. A Bíblia, meus irmãos, todos nós aqui conhecemos a Deus por uma mensagem pregada desse livro. Todos nós, irmãos, se convertemos por uma história desse livro. Esse livro é diferente de todos os outros, porque quando a gente costuma a conhecer a história de outros livros,
a gente não quer saber mais, a gente deixa de lado, mas a Bíblia não, irmãos. Quanto mais a gente lê, mais a gente encontra algo diferente nela. Ela é uma fonte que não dá para esgotar, irmãos. Ninguém nunca vai dizer, eu sei todo o segredo da Bíblia. Ninguém consegue. E eu ouço falar que a Bíblia aberta é a boca de Deus falando. E fechada é um livro, eu acho uma colocação, irmão, que poderia ficar melhor, porque então quer dizer que Deus falando, Ele é Deus, e Ele calado, Ele não é Deus. A Bíblia aberta ou fechada, ela impõe a presença onde ela esteja. Nesse país que nós estamos, meus irmãos, nos Estados Unidos, antes de você ir para uma corte, você jura a mão em cima desse livro, porque representa algo divino, irmãos. Nações, Fidel Castro em Cuba decidiu tirar a Bíblia de lá. Fidel Castro morreu e a Bíblia voltou para lá. Palavra de Deus, irmãos, ela é a única, meus irmãos, que toca o nosso coração. Ela é a única, sabe por quê, irmãos? Porque as palavras pregadas desse livro é a única que gera fé. Porque a fé vem de ouvir a mensagem, a palavra de Deus. Estamos aqui porque temos fé. Estamos aqui não é porque queremos. Estamos aqui, saímos de casa em busca que Deus vai falar daquela coisa que Ele nos prometeu, mas parece que nunca vai acontecer. Daquela promessa que Ele fez, que você acha que estando aqui nos Estados Unidos, ficou mais difícil de acontecer do que estava no Brasil. Mas se você acredita, irmãos, e tem fé que Deus realiza sonho, onde você estiver, se Ele falou, vai acontecer. Se Ele falou, creia, meus irmãos. Creia. E a fé, meus irmãos, é ela que faz, pastor Miguel, a gente se relacionar com Deus. Ninguém se relaciona com Deus sem fé. Porque se você não tem fé e não acredita, como é que você, sem fé, se relaciona com Deus se você não acredita que Ele existe? Não tem como. A Bíblia diz, meus irmãos, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque sem fé ninguém se relaciona com Deus. Quem chega para perto de Deus tem que acreditar. Em Hebreus 11, meus irmãos, a Bíblia descortina a galeria dos heróis da fé. Homens que na época dele acreditaram em Deus. Geraram fé neles. E eles caminharam com Deus. Porque a fé, irmãos, a fé, ela também tem um vértice, irmãos. Porque a fé, meus irmãos, tem que vir com boas obras. Para explicar isso para vocês, eu quero que vocês imaginem um barco. Imaginem 2 remos. Imagine que um remo é a fé. E se você remar com um barco, irmão, com um remo só, ele não vai para frente. Mas quando você tem o outro remo, irmão, e rema a fé com boas obras, com sincronismo, começa a ir para frente. Quando alguém falar de fé, eu quero que isso enclausure no seu coração e você se lembre disso. É a fé, irmão, a salvação pela graça mediante fé. É a fé, meus irmãos. E o capítulo que eu acabei de ler, meus irmãos, é uma narrativa que Mateus fala que me surpreende, meus irmãos. Porque há 2000 anos atrás,
quando Jesus aparece e a desconfiança vinha, se realmente ele era o Messias. E por onde Jesus passava, meus irmãos, algo acontecia. E muitos curiosos seguiam Jesus. Mas o que me impressiona, irmãos, que a Bíblia, aliás, nem todos os livros da Bíblia eram escritos, talvez não era escrito, nem todos. E o que me admira, irmãos, é que a Bíblia não era tão fácil como era hoje. Hoje, em qualquer lugar, você acha a Bíblia. Qualquer lugar. Naquela época era a Torá, era o Pentateuco. Era a palavra de Deus e não era qualquer um que tinha acesso. E a história fala, meus irmãos, que todo mundo conhece aqui, de um centurião que se aproxima de Jesus e fala que tem um servo que está paralítico, está doente, enfermo, que Jesus fosse curar. Esse texto me chama a atenção porque toda vez que Jesus, meus irmãos, alguém pedia ajuda a Jesus, Jesus perguntava, você crê? Mas para o centurião ele não perguntou isso. Ele só disse, eu irei curá-lo. Então, meus irmãos, o centurião fala algo, meus irmãos, que a gente não percebe. Mas o centurião falou que ele não era digno de receber Jesus na casa dele, no teto dele. Aliás, irmãos, ele reconheceu quem é digno aqui, irmão, de receber Jesus. Quem é merecedor de estar aqui essa noite? Quem é merecedor de ser salvo? Me diga que merece ser salvo. Quem é que merece estar aqui essa noite? Ninguém merece, pela graça. O alto preço que Jesus pagou. Porque alguém costuma dizer que Deus dá as coisas de graça. Não, irmão, tem um processo, tem um preço. De graça só a salvação e pela graça. Porque Jesus pagou o preço na cruz, porque nós não tínhamos condições nenhuma. Porque, meus irmãos, Deus faz a promessa. Mas a gente se anima, mas o problema é que a gente às vezes não quer passar pelo processo, né? A gente quer pular essa parte, que é a que dói mais, né? Quando a gente sente na pele, quando Deus faz a promessa, eu vou te dar, a gente chega, abre aquele sorriso. Mas toda promessa de Deus, além dela entrar na lei do tempo, ela tem processo. E o processo nada mais é para lhe preparar com aquilo que Ele vai te dar. Porque se você não estiver pronto de receber o que Deus tem para a sua vida, Deus não vai dar, porque Ele não é menino, irmãos. Você acha que Deus é menino? Não. Pela fé, Ele te dá, mas sem sabedoria você perde. Eu costumo dizer que Deus dá as coisas aos poucos. Porque se Ele dá tudo de uma vez, a gente não consegue segurar. Aí Ele vai dando uns pouquinhos naquele sacrifício. Eu vou te dar esse pedacinho aqui. E tem às vezes, irmão, Ele dando aos pouquinhos ainda, a gente não consegue segurar ainda. A gente perde, irmão. Tanta luta, tanta prova, para por causa de nós mesmos perdermos a bênção. O povo, irmão, de Israel, era para passar 40 dias. Passaram 40 anos. Sabe por quê? Porque quando a gente não aprende direito, a gente repete de ano. E com Deus é quase semelhante. Quando a gente não aprende, volta. Volta até aprender. Até aprender. Então, irmão, se você está passando por dificuldade, vai aguentando quieto. Mas aprende o que Deus tem para te mostrar. Aprende.
Então, meus irmãos, ele fala que não é digno que Jesus entrasse na casa dele. Agora, o que me desperta mais, pastor Miguel, que ele fala que ele tem autoridade sobre o servo, e o servo, o que ele manda fazer, o servo faz, porque ele tem autoridade sobre pessoa. Ele falou, eu também tenho. Ele está dando indicação que Jesus tem alguma autoridade. Somente uma palavra tua, Jesus. Porque eu também, ele falou, eu também sou sujeito à autoridade. E quando eu digo ao meu servo, vai, ele vai. Quando eu digo vem, ele vem. Ele está dando indicação que Jesus tem alguma autoridade. Autoridade é essa, irmãos, que aquele centurião, ele passa despercebido da Bíblia. Mas, meus irmãos, até aquele momento foi o único, pelo menos que eu li, que conseguiu deixar Jesus maravilhado, impressionado. Então, quando ele diz que ele também tem autoridade, ele está dando indicação que Jesus tem autoridade. A autoridade essa que é autoridade sobre as enfermidades, meus, sobre as doenças. E quem tem autoridade, irmão, ele pode falar de onde ele estiver. Quem tem autoridade, ele pode falar de onde estiver, não pode estar perto ou longe, mas quando ele fala, acontece. Porque tem autoridade, irmãos. Tem autoridade. E Jesus, irmãos, ele é a autoridade. Ele que unge a autoridade da terra. Tudo é dele, tudo é para ele. O poder emana dele. Então, ele disse, quando Jesus ouve aquilo, irmãos, Jesus se impressiona e se maravilha. E tem mais uma, Jesus chega e diz, ó aqui, está vendo aqui? Irmãos, eu estou falando do centurião romano, eu não estou falando de um judeu. Do centurião romano, um homem que não sabia o que era Pentateuco, o que era a Bíblia. Um homem que não sabia nada disso. Sabe por quê? Porque na teoria, quem era para ter demonstrado uma fé daquele tamanho era o povo judeu. Mas na prática não. E o Espírito Santo me falou, irmão, que ele não está nem aí para a teoria, ele quer saber na prática. Não é só falar por aqui, é praticar. É só dizer que tem fé, é fazer boas obras. Na teoria, irmão, não era para ele ter uma fé daquele tamanho. Na teoria, irmãos, na teoria. Meus irmãos, na teoria, meus irmãos, quem era para reconhecer Jesus era o povo judeu. Mas na prática, não. Na teoria, meus irmãos, não era para o ladrão da cruz está hoje no paraíso, mas está. Não era. Era Rabino Gamaliel, Caifás, Nicodemos, mas na prática não. Ainda hoje estará comigo no paraíso. Explica isso, meus irmãos. Quem diria que um centurião ia demonstrar tamanha fé? E quem diria que um ladrão da cruz? Então, meus irmãos, ele quando chega a Jesus se impressiona. E Jesus, além do mais, Jesus fala algo. Jesus diz, está vendo aqui? Até aquele momento, Jesus nunca tinha visto uma fé em Israel. Não tinha conhecido uma fé tão grande em Israel. É a Bíblia que fala. Nunca vi tamanha fé em Israel. Porém, digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente. Sabe por quê, irmão? O céu vai ser uma surpresa tão grande. A gente vai chegar lá, irmãos, todo mundo aqui vai para o céu, em nome de Jesus, amém? Quem dá glória a Deus? Mas a gente vai chegar lá, irmãos, as pessoas que a gente pensa que vai estar lá, não vai estar. E as pessoas que a gente pensa que não vai estar, é que vão estar lá sentados.
Porque o que o ser humano sabe fazer de melhor, irmão, sabe o que é? É julgar. A gente não devemos julgar ninguém. Salvação é individual. E está uma escassez, irmão, de pregar sobre fé. Alguém por aí, irmão, diz assim, se eu perguntar algumas pessoas aqui ou em qualquer lugar, no Brasil, aqui não, no Brasil, qual é o maior bem que você tem nessa terra? Alguns vão dizer, minha família. E não estão errado, é a família mesmo. Alguém vai dizer carro, casa. Mas, porém, irmãos, eu penso que o maior bem que a gente pode ter nessa terra se chama fé. Sabe por quê? Porque a nossa família não vai nos salvar. Seu esposo bonito aí, sua esposa, ele não vai te salvar e nem seus filhos. Eu não estou tirando a importância da sua família, mas guarde a fé que eu falei, expliquei com boas obras. E quem falou isso foi Paulo, irmão. Combati um bom combate, acabei a carreira, mas guardei, porque não é por obra, tem que ter fé para entrar lá. A fé, meus irmãos. E esse centurião, ninguém diria. Quem diria, meus irmãos? Eu fico imaginando eu aqui essa noite. Mas ninguém acreditava. Quem acreditava? Ninguém. Mas eu acreditava. Acreditava. Tinha hora que Deus faz promessa na nossa vida, irmãos. E as promessas de Deus Fernando, pastor Tio Messias, ela, e já estou caminhando para o fim, eu digo que ela se desconecta da realidade. Deus chega para nós e fala isso, e isso a gente diz, como? Eu estou na América, Senhor, isso podia acontecer lá no Brasil. Como, Senhor, isso vai acontecer? A gente fica aqui, a cabeça fica pensando, irmão, tentando, acho que Deus vai fazer assim, porque o que a gente quer é ajudar Deus. Olha, ajudar Deus. Quer ajudar Deus. E a gente fica pensando como é que a gente vai fazer, a gente planeja, e quanto mais a gente planeja e tenta entender o trabalhar de Deus, mais Deus confunde a gente não entende mais nada. Não tente entender o trabalhar de Deus, porque quando a gente pensa que Ele vem pela esquerda, Ele vem pela direita. A gente pensa que Ele vem pela frente, Ele vem por trás. Ele só quer que você creia, irmão, acredite. Acredite no que Ele te falou, irmãos. Às vezes Deus faz a promessa para a gente, e a gente às vezes... Eu acho que aquele irmão, ele estava muito empolgado. Não foi Deus que falou. Muito empolgado, falou besteira. É isso. Um negócio sem pé nem cabeça. Porque para a gente acreditar na promessa que Deus nos faz, a gente tem que concordar com o nosso pensamento. Um negócio sem pé nem cabeça não vai acontecer nunca. Não, irmão. Acredita, irmão, tenha fé, acredite, sonhe. Mas, Daniel, eu já passei da idade. Não estou dizendo que aqui tem gente velha. E para mim já não dá mais. Não tem isso, irmão. Sonhe, acredite. Acredite. Que o que Ele te falou, Ele vai fazer. E o que Ele te prometeu, Ele vai fazer. O que Ele te prometeu que você ia pregar ou cantar, ou outra coisa, te dar uma empresa ou uma casa, acredite, irmãos. Se a sua situação não dá, porque, irmãos, o propósito é maior do que qualquer circunstância. Eu ouvi falar que toda circunstância passa, e passa mesmo. Mas o propósito de Deus para a nossa vida, ele prevalece. E ninguém pode mudar, irmão.
queira o diabo ou não, o que for para ser meu ou seu, vai chegar na sua mão e vai chegar na minha. E quer o diabo ou não, quer as pessoas ou não, o que Deus falou vai acontecer, meus irmãos. É uma cura, Deus faz. A gente vive num momento, irmãos, numa época, lá no Brasil, não sei aqui, cada vez mais difícil, pastor Miguel. A gente percebe que o povo está mudando. Isso é uma realidade. Comparar a adoração quando eu era criança para hoje mudou um pouco, porque o ser humano muda. O ser humano muda, cada dia o tempo passa, vai vindo a geração e vai chegando. E a gente somos uma fadada a ser esquecido, irmãos. A gente já pode até deixar um legado, mas a gente, não, vai passar. Tudo passa, a beleza física passa, os amigos vão embora. E o que sobra, irmão, o que sobra, tem que sobrar em nós é a fé, a gente tem que guardá-la. Por quê? Porque quando dá palavra de ordem, o mesmo Senhor, Ele descerá com alarido e voz de arcanjo. O que morreram em Cristo. Em Cristo, aquele que perseverar até o fim, ressuscitarão primeiro. E eu e você, por enquanto estamos vivos, subiremos e encontrarei o Senhor nos ares. Irmãos, fico com essa palavra. Posso falar mais do que aqui, só foi até aqui. E eu agradeço a oportunidade e as palmas do Senhor Jesus. Amém.